Parou, véi. Ai que bosta. Nem sei onde que é. Pessoal, seguinte, esse vídeo vai ficar bem longo. Não tem som tocando, não tem alarme disparando, não tem nada. Eu estou explicando para quem quer saber mais sobre disparar alarme e uma história de tudo que eu passei, beleza? Já tô avisando para quem não quiser ver, é só não ver, beleza? Beleza, pessoal? Então, hoje eu tô fazendo um vídeo que muita gente tá me perguntando por e-mail sobre disparar alarme. Então, tudo que eu sei ou o que eu lembrar agora, eu vou comentar com vocês. Vou explicar minha história, como foi sofrível eu chegar onde eu cheguei. E é isso aí. O meu entendimento sobre alarme, eu considero assim bem avançado porque desde o meu primeiro som no Astra, ele foi montado nessa intenção, mas sem conhecimento algum, ou seja, foi uma decepção. Para quem acompanhou a história da minha evolução no som automotivo, tem um link na descrição, caso queiram ver. Eu não falo sobre alarme, mas eu falo sobre todos os tipos de som que eu tive no Astra, até no meu Golzinho G2 que eu tive, foi meu primeiro carro. Mas enfim, o do Gol eu não vou comentar nada aqui, porque não virava nada aquilo. Agora, quando eu comecei a pegar amor a som mesmo e tal, foi com o Astra. Meu primeiro som, muitos sabem que foi um Bravox Bravo 350 RMS S4, bobina simples de 4 ohms, ligado numa banda 8.4D, com bridge de 400 RMS. E aí eu tinha 69, e kit 2V, blá blá blá. Enfim, era um som bacana, legal e tal. Tocava bem, tocava. Só que desde esse primeiro som, eu quis montar uma coisa para poder fazer barulho na rua, para poder disparar alarme. Eu achava que um bravinho ia ser um regaço, mas com certeza não. Só que o que aconteceu? Além de não ser o tal regaço, a caixa que foi montada numa loja aqui para mim foi feita de uma forma nada a ver com o manual, ou seja, tocava bem, mas era uma caixa ruim, entendeu? Forçava bastante o alto-falante e tal, e blá blá blá. Era usado um duto de 3, com L dentro, que eu não gosto de colocar L em duto redondo, e por aí vai. Então assim, o som em si eu resumo que era bom, interno, mas pra fora não saía nada, e eu querendo disparar alarme com isso. Por quê? O que acontecia? Tinha um amigo meu que trabalhava lá comigo, em Ribeirão Preto, e ele tinha um MTX 9515 importado com o módulo banda ICE 3500 ligado no dobro da impedância, ou seja, eu tava enviando ali uns 2.000, 2.500 RMS pro EDX dele. Pro EDX, olha que porco, MTX dele. Mas enfim, o que aconteceu? Eu via ele andando com o carro e indo embora do trampo, disparando alarme. Eu falei, porra, eu vou ter que montar um som pra disparar também. E eu tinha o Astra, não tinha som nem nada. Falei, vou meter um sonzinho custo-benefício. Fui atrás do Bravo. O alto-falante em si é top, é ótimo. Pra quem tá começando, é um falante show de bola, muito bom mesmo. Tem resistência, toca bem, toca bonito. Mas pro que eu queria, realmente, não tem como eu comparar um cara que tem MTX 9515 com um Bravo para fazer barulho na rua. Então, na minha cabeça eu ia conseguir, pelo menos 50% do que ele conseguia, que já era bem legal. Aí fui e montei. Eu sempre ouvia o som clipando, desde quando eu montei esse somzinho no Astra. Sempre fui a favor do LED clip, não tava nem aí. Foi até então que o alto-falante cheirava e eu ficava ouvindo e não tava nem aí. Cheirava, abaixava e ficava nisso, sempre foi nisso. Então eu tive esse alto-falantezinho na intenção de disparar alarme, mas não disparava porra nenhuma. Eu passava, fazia questão de passar quase arrancando o retrovisor dos carros, né, em rua movimentada, para poder tentar disparar. Passava em rua com o carro dos dois lados, não disparava nada. Então eu falei, pô, velho, que porra é essa? Montei um negócio para disparar uns alarmezinhos, pá, e não dispara merda nenhuma. Então eu pensei, não, vamos fazer o seguinte, vou duplicar essa parada, vou colocar dois Bravo. Beleza, tinha uma banda 8.4, que é 4 canais, faz 2 bridges de 400 RMS, então montei mais um Bravo. Fui em uma outra loja, fiz a caixa de acordo com o manual, o grave ficou forte pra caramba. Naquela época, pra mim, aquilo era forte, hoje não é, mas era muito forte, ficou muito forte. Eu não aguentava ficar direito dentro do carro,
que era meu início, né, em som. Enfim, montei os dois bravos, ficou bom o som. Eu cheguei em casa, com meus dois bravos tocando. Entrei dentro da garagem, fechei o portão da garagem, estralei o som e disparei o alarme do carro do meu pai. O primeiro alarme disparado dentro de garagem, né, que não vale muito, mas foi o do meu pai. Ele saiu bravo, falando, mas que porra é essa? O que você montou no seu carro e não sei o que tem, achando que era um terremoto, mas não tá tocando nada, se fosse comparar com o que eu tenho hoje. Mas, beleza. Eu disparei e falei, nossa, agora o bagulho vai, agora eu vou regaçar minha cidade. Beleza, ia trabalhar, voltava do trampo, passava numa avenida. A minha cidade é uma cidade não muito boa pra carro. Não tem carro dos dois lados. Quando tem, é igreja. E, infelizmente, eu não faço sacanagem em frente à igreja, de ficar disparando alarme. Eu não acho muito legal. Tem minha religião, eu tenho que respeitar também a dos outros e tal. Enfim, aí com os dois bravos, quando tinha oportunidade, algum comércio aberto e tal, e tinha uma fileirinha de carro só de um lado, porque aqui não tem duas filas, é muito raro rua com carro dos dois lados, onde eu moro, que é interior, perto de Ribeirão Preto. Eu pegava e passava com esses dois bravos, aí, ó, não disparava quase nada. Mas o que acontecia? Eu falei, não, mas pô, meu disparei do meu pau, vou ter que disparar um. E um certo dia eu tava andando numa avenida, quase arrancando o retrovisor dos carros, como sempre, né? Sem conhecimento algum, ouvindo músicas do alto bass que chamava graves para disparar alarme. Eu era meio iludido, tudo que tava grave para disparar alarme significa que vai disparar alarme. Baixava, colocava. Aí eu peguei, passei numa rua e disparei uma estradinha do lado. Não foi lá na frente, não tava longe, o carro tava do meu ladinho, disparou uma estradinha. Foi o primeiro carro em rua aberta que eu disparei. Na época pareceu que eu tinha disparado uns 20 alarmes de uma vez, porque eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, velho, que bagulho da hora, cara, que porra é essa? Agora o bagulho tá louco. E aí eu fazia questão, todo dia que eu vinha do trabalho, de passar na mesma rua, encontrar essa estradinha que era de alguém que trabalhava lá, passar devagarinho beirando ela, com a mesma música, no mesmo trecho, no mesmo minuto, pra disparar ela, e sempre disparava. Aí foi uma alegria danada pra mim. Mas eu ia atrás de outros carros pra disparar, não conseguia disparar mais nada, só essa estradinha, foi a única. Com o tempo eu acho que eu consegui disparar mais uns 2, 3 carros em rua aberta com o Bravo, não foi muita coisa, mas eu também não tinha consciência assim de como fazer uma caixa melhor e pá, eu ia pelo manual, eu ia fazendo aquilo, fazia a caixa com resposta mais plana, sem pico nenhum, então eu consegui até assim, mas eu não tinha conhecimento nenhum, enfim, eu poderia ter disparado muito mais se eu soubesse, se fosse no dia de hoje, mas não foi, enfim, foi assim. Aí, com o tempo, eu vi que era um pouco difícil disparar com eles. Eu não tinha conhecimento em mudar de caixa. Então eu falei, eu vou montar um som mais pesado. Eu montei os 3 XP. Esse 3 XP já foi feito numa caixa bem diferente. Não foi uma caixa que vocês olham e falam, nossa senhora, essa caixa é boa pra isso. Não, foi uma caixa totalmente diferente, sem divisória. 3 alto-falantes com 2 dutos, não foi 3 dutos. Muita gente criticava quando via, mas o resultado, meu amigo, era fora do normal. Grave, muito bom dentro do carro, muito forte, e pra fora do carro saía pra caramba. E esse sim eu posso dizer que aí eu comecei a ver, entender, comecei a mexer na caixa, mexer nos dutos, fazer isso, fazer aquilo outro, pesquisar bastante e ver que era possível disparar bastante alarme com 3 alto-falantezinhos de 500 RMS. Ou claro, no meu conceito já, com os 3 do XP que eu já estava pesquisando bastante, entendendo melhor, eu sabia que com 2 também era possível. Então, os 3 do XP me fez muito feliz nesse quesito, disparar alarmes. Com uma caixa bem sintonizada, com uma litragem adequada, com uma frequência boa. Mas, não muito satisfeito, com o tempo o grave fica fraco dentro do carro, né? Mas sempre fazendo muito barulho na rua. Eu falei, eu vou colocar 4 XP, só que eu não tinha dinheiro para isso. O que eu fiz? Eu tinha molas Redcore no meu carro. Falei, agora eu vou andar alto, mas eu vou pôr mais grave. Comprei mais um XP. E antes de comprar esse um XP, eu vendi minhas molas Redcore, anunciei. Os caras queriam trocar por aquário, que não sei o que lá. Eu falei, não, quero só dinheiro. Consegui vender. Acho que eu vendi por uns 300 reais. Eu tinha pagado 500 nela. E aí sim eu consegui comprar um XP. Inteirei com mais 50 conto, acho que foi 350 na época, não lembro. Comprei mais um XP e montei 4. Só que eu fiz uma caixa de acordo com o manual e ela ficou muito grande no carro. O vidro pegava nela, então o grave acabou que ficava abafado.
O porta-mala do carro tremia demais, só que não passava tanto aquele grave forte pra cabine. E eu lembrava dos 3 do XP e falava, pô, parece que os 3 estavam mais forte. E pra fora, realmente os 3 estavam mais forte que os 4. Mas tem um conceito. Quando eu tava com os 3 do XP era uma banda Ice 2,5. Com os 4 também foi o mesmo módulo, mas com os 3 eu não fechava a impedância exata. Fechava 2,66. Era um módulo de 2 ohms. Enviava mais ou menos uns 2.100 RMS para os 3 ali, com o carro ligado e a tensão mais alta. O que acontece? Quando eu pus os 4, fechou os 2.500, né? E quando era os 3, enviava mais ou menos em média, acho que uns 700 RMS para cada alto-falante, sei lá. Eu não sou muito bom de conta não, mas enfim, 650 e 700. Quando foi os 4, enviava um pouquinho menos do que os 3, porque fechava a impedância total e o módulo não era tanto. O que acontece? Para 4XP, se fosse no dia de hoje, eu colocaria uma banda Ice 4000. Não existia a 3,5, era muito mais cara que a 2,5, então para mim ficou muito limitado eu ter que trabalhar alto-falantes em pico na época. Mas, enfim, com os 4 não ficou muito bom, eu senti falta dos 3, o que fez eu mudar de caixa, porque eu falei, nessa época eu já sabia, pô, caixa é resultado de tudo. E eu entendia muito bem, tá, meu grave tá preso na mala porque a caixa tá enorme e não tem como passar por causa do vidro do carro, o grave fica travado atrás. O que eu fiz? Fiz uma outra caixa com uma inclinação sintonizada em 40 Hz, tá? E essa sim o grave saía para fora, tocava muito forte dentro, mais do que os 3, e disparava bastante alarme, mas quase igual aos 3, entendeu? Já era bastante com os 3, então com os 4 ficou bastante do mesmo jeito. Mas, o que aconteceu? Eu falei, não valeu a pena eu investir, porque eu tive que montar a caixa para 4 alto-falantes, 2 caixas para 4, que foi um gasto bem absurdo, e ainda tive que, gasta com fiação, comprar mais um alto-falante e tal, para ter um rendimento 20% a mais do que 3 do XP, que não valeu muito a pena para mim. Mas, enfim, depois dos 4 XP, que eu entrei para os 2 EDX. E aí, quando eu montei os dois EDX numa caixa de frequência bem alta e litragem bem baixa, eu não gostei do resultado. Disparava alarme, tocava forte, mas eu falei, pô, não tá legal. Isso muita gente já sabe, porque no outro vídeo eu comentei sobre isso. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou tentar passar o máximo de informação possível para vocês, mas quero que entenda como eu também sofri com isso, porque muita gente me fala, pô, tem um som tal, pesado, e não dispara. Então, entenda como que eu fui passando por essas coisas para poder ir descobrindo o que eu sei hoje. Então, o que aconteceu? Com os 2 EDX, numa caixa não muito litrada certa, com uma sintonia muito alta, o resultado para mim foi decepcionante. E eu sabia que o alto-falante era top, só que na realidade eu já tinha lido muito no Alto Fórum um pessoal que teve EDX falar que EDX não tocava sertanejo, que não tocava funk, que o som não saía para fora do carro e que não disparava alarme. Então eu vi que o resultado não ficou muito legal, eu falei, mano, que bosta, será que o alto-falante realmente é assim mesmo? Só que no fundo a minha caixa era uma caixa muito sem noção. E essa caixa sem noção, que hoje em dia muita gente usa, que eu já vi, eu falei, não, velho, eu vou ter que mudar esse lance. Eu vou ter que fazer outras caixas. E aí eu fiz uma outra caixa com uma proposta totalmente diferente, de subgrave. E aí eu vi que o alto-falante conseguia tocar macio, conseguia descer bem e conseguia responder uma resposta mais baixa e não era ruim nas altas, mesmo na caixa de subgrave, só que perdia bastante. Aí sim eu fiz a terceira caixa, que muita gente acompanhou o canal, sabe qual que é, que eu fui muito feliz com ela, que realmente aquela bicha era barulhenta. E agora o que eu posso falar para vocês é o seguinte, com a caixa de subgrave, de frequência baixa que eu tive, eu disparava bastante alarme com músicas de subgrave. Ou seja, subgrave, para quem acha que não, dispara alarme. Porém, temos que reconhecer o seguinte, é mais difícil do que frequência mais alta, do que um grave. Tanto é que temos aí vários carros que tocam subgrave, low bass, tudo, frequência baixíssima,
Às vezes passa numa rua cheia de carro, não dispara quase nada, dispara 1 ou 2 e pá. Com módulos extremamente forte. Então, o lance de disparar alarme não é totalmente ligado à potência. Disparar alarme não é potência, e sim frequência. Lembra sempre dessa frase. Porque existe carros com 2 alto-falantinhos de 400 RMS ou 2 de 500, 2 UXP, 2 cara preta, que dispara bastante alarme em rua aberta. Não quero falar sobre shopping ou estacionamento fechado. Porque até com um alto-falante você consegue isso. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Pessoas que têm bastante alto-falante, e que nem eu tive os 4 UXP, e teve o porta-mala lacrado, sem espaço para o grave entrar para a cabine, tudo, tem que pensar o seguinte: não adianta eu colocar grande quantidade de alto-falante e travar a vazão de ar ali, o grave lá no porta-mala, deixar ele lá, porque aí você transforma seu carro, que é hatch, praticamente em um sedã. O grave fica preso, não sai para fora, você não tem força para empurrar a frequência fora do seu carro exata para poder fazer esses barulhos estrondosos aí, perturbar os outros e tal. Fica uma bateção de lata sem som para fora do carro e você acaba investindo muito, tendo pouco resultado. Então tem que pensar, às vezes é melhor você ter 2 alto-falantes do que 4, dependendo da limitação do porta-mala. Caso queiram remover o banco do carro, aí sim, tudo bem, que vocês vão ter espaço. Ou modelar uma caixa totalmente diferente, pensando em não travar no porta-mala essa caixa, essa quina da caixa atrapalhando o grave passar por causa do vidro, enfim, qualquer limitação que tiver. Então sempre é bom pensar nisso. A questão de eu ter 2 EDX foi porque eu poderia muito bem ter comprado na época, como eu tinha 4 XP, mais 2. Só que eu não queria tirar o banco do meu carro. Então, se eu fizesse isso, eu teria bastante alarme para disparar também com o meu som, porque com certeza o XP seria bastante deslocamento, certo? E o deslocamento também envolve esse lance de disparar alarme. Quando a frequência é baixa, é interessante você ter bastante deslocamento se quiser disparar mais alarme. Porém, frequência mais alta, você dispara com mais facilidade com um falante de menor polegada, porque reproduz melhor esse tipo de frequência. Agora, o conceito de disparar, que é uma coisa legal, é o seguinte: músicas. Cada música casa com um tipo de caixa, de falante e de carro. Então não tem como falar assim, ó. Todo mundo aí coloca a música Lil Jon, da Blow, BME Click, blá 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 blá, Akon, que vai disparar. O carro de ninguém é idêntico, o sistema de ninguém é idêntico. Quando for idêntico dá para tirar uma referência, mas quando não for, não tem como. Para quem quer um som para disparar alarme, pense em polegadas. Alto-falante de 15 é bom. Alto-falante de 12 é bom. Alto-falante de 15 melhor com uma frequência um pouco mais baixa, dependendo do falante também, se ele reproduz isso ou não. E alto-falante de menor polegada, melhor uma frequência um pouquinho mais alta. Porém, se tem 2 alto-falantes com menor polegada, já pode pensar também numa frequência um pouco mais baixa e por aí vai. Isto em rua aberta, não estou falando de shopping. Shopping a gente, até com uma caixinha seladinha, a gente consegue bastante alarme. Até em rua aberta com caixa selada se consegue, mas é um pouquinho mais difícil porque é uma caixa com resposta mais plana e não tem pico em nenhum tipo de frequência. Como ter mais chance de disparar alarme? Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Como eu disse, vai ficar longo, mas eu vou tentar passar o conhecimento que eu sei para vocês às vezes melhorar com até uma simples regulagem, dar uma pitadinha de alarme a mais aí no rolê de vocês. Então, vamos falar um pouco sobre essas frequências. As frequências mais altas são mais fáceis de disparar alarme porque elas são mais altas em termos de som. Não é a vibração que você causa dentro do carro da pessoa que faz disparar alarme. Muita gente pensa, pô, eu vou passar com subgrave, vai tremer muito mais o carro da pessoa e aí eu vou disparar o alarme dele. Não é, porque se vocês verem algum carro que vocês disparem, pode fazer um teste no carro do pai de vocês, não sei, ou de alguém aí da família. Às vezes você vai num carro, balança o carro com a tua mão, com tua força, o carro balança, mas não dispara. Aí passa um ônibus com o escapamento fazendo um barulho que é direcionado a um grave e dispara. Você fala, pô, o escapamento ali do ônibus balançou mais o carro do que eu empurrando o carro para cima e para baixo? Não. Então assim, é tudo questão de ressonância.
eu percebo o seguinte: as frequências na casa dos 50 Hz, de 45 a 50, até 55 são melhores. Então, para isso, precisa de uma sintonia alta de caixa. Só que sintonia muito alta perde-se qualidade. Dá para trabalhar numa sintonia mais alta e ter qualidade e disparar alarme? Sim, dá. O meu som, ele não é voltado a disparar alarme, porém dispara bastante. Por quê? Porque eu trabalho para ele ter uma qualidade legal, não ser um som ruim, mas também ter picos nas frequências que eu quero. Só que eu tenho que modelar a caixa com área de duto certa, com litragem certa, para o meu alto-falante específico, que não significa que vai dar certo para o outro alto-falante. Então todo alto-falante tem que ser modelado. Eu faço o projeto, eu vendo os projetos meu, e-mail tá na descrição para quem quiser, mas eu trabalho num projeto para o alto-falante da pessoa. Não adianta a pessoa querer a minha caixa para pôr um E2K e tal, que não vai ser a mesma coisa. O propósito do falante, o conjunto magnético é totalmente diferenciado, é outra coisa. Mas se vocês quiserem tentar fazer uma caixa, montar, é só vocês entenderem isso. Quanto menos qualidade vocês têm, mais chance de disparar alarme. Quanto maior qualidade, menos chance, a não ser que seja uma caixa bem trabalhada, entendeu? Então assim, o subgrave dispara alarme? Sim, dispara. O grave dispara? Sim, dispara com mais facilidade. Simples assim. Então, tem que casar músicas. Às vezes, a pessoa fala, pô, eu vou testar uma música tal, que só toca frequência alta. Na realidade, às vezes é bom você testar uma música que tem variação de frequência, como Akon. Não estou falando que vai disparar no som de vocês, porque eu não sei o que cada um tem. Mas também depende da frequência da caixa e tudo. Mas Akon é uma música que varia, ela toca 42 Hz, ela toca 48, ela dá uma variada, ela não tem só um tipo de frequência. Então quando você passa numa rua com bastante carro, você tendo dois tipos de frequência na mesma música, você tem duas chances de disparar mais alarme. Quando é uma música que só toca um tipo de frequência, só 50, por mais boa que seja, você vai disparar alarmes que tem uma ressonância mais alta. Mas às vezes tem um carrinho ali que é sensível e tem uma frequência mais baixa de ressonância. Se você tivesse com a Akon ali, você disparava ele também. E disparava o outro também, que é na frequência mais alta. Então assim, a música também comanda tudo. E não pense que para poder disparar muito alarme precisa de ter muitos RMS, muitos alto-falantes. É claro que quanto mais deslocamento você tem, se você tiver 12 alto-falantes, a consequência vai ser maior, você vai ter muito mais chance. Mas, como eu disse, não tem esse tipo de pensamento, porque até com um alto-falante de 15, bem montado, bem projetado, vai disparar. Só que tem que saber o que ouvir, o que fazer, calcular e também ter sorte, porque não é todos os carros que disparam com som. Tem carros que são mais sensíveis, outros não é. Tem gente que pensa assim, pô, o cara tem um som de 30 mil watts, ele vai passar numa rua, vai disparar todos os carros. Não vai disparar todos os carros. Sinceramente, tem carro que não dispara nem fudendo. Só você tacar um tijolo no carro para poder disparar mesmo, para realmente quebrar uma coisa, para ele acionar. Não adianta pensar assim. Eu conheço gente que tem som com 20 mil watts em RMS, toca pra caralho, toca forte demais e não dispara. Aí vocês falam, pô, o som do cara é fraco? Não, não é. É tudo questão de ressonância, de frequência. É legal disparar alarme, mas vocês têm que entender o conceito de disparar. Como que funciona? Frequências mais altas, você consome menos bateria para tocar elas, tá? E você tem um som emitido para fora do carro, em local aberto, melhor. Frequências mais baixas é mais vibração, sai para fora do carro sim, porém numa intensidade menor e se concentra mais em lugares fechados. Então é uma frequência um pouco mais difícil para disparar. Porém, uma caixa picuda com um pico, vamos dizer, uma caixa com uma sintonia em 45 Hz, bem trabalhada, você, dependendo do alto-falante, você vai ter um pico 2 ou 3 Hz acima, ou seja, a caixa sintonizada em 45, um pico lá na casa dos 47, 48 Hz. Com músicas em 48 até 50, receitinha de bolo para você ouvir, passar no lugar e disparar. Também,
Não adianta você pegar e passar colando nos carros, quase arrancando tinta do retrovisor. Porque o grave, ele tem uma força para sair fora do carro. Se for para disparar, não precisa de passar a 5 por hora, nem nada. Claro, quanto mais devagar passar, melhor, mas não precisa ser tão devagar. Tem que passar numa velocidade legal, não muito rápido, não devagar, também parando o trânsito. Não precisa de passar perto dos carros. Procurem ruas dos dois lados, que tem carro de um lado e do outro, seja a rua mais fina para fazer um efeito mais túnel, que é bem melhor do que se for só de um lado. E aí vocês vão ter uma surpresa. Se vocês escolher a música certa, ter uma caixa bem sintonizada e ter um deslocamento bom, uma área de cone boa. Um alto-falante de 12, se ele for forte, ele consegue ser melhor, mas não é porque ele tem força. É questão de frequência. Ele consegue sim emitir uma frequência mais alta que um alto-falante bem mais fraquinho. E a gente tá falando de rua. Porque se for falar assim, um alto-falante fraco, então não dispara, dispara. É só você montar numa frequência certinha, entrar dentro do shopping que você vai disparar, porque vai soar o eco lá, é lugar fechado. E pronto, acabou, tá certo. Então é isso que eu quero falar pra vocês. E outra coisa, um recurso que eu não aconselho vocês usarem pra ficar ouvindo música. Mas se vocês querem dar uma melhorada, tentar disparar mais alarme, porém é um uso com cautela, é um reforço. Vocês sabem que o loudness, eu defendo o não uso dele, tá? Tem quem goste, cada um tem uma opinião. Eu já fiz muito teste no meu som para tentar usá-lo, porque todo mundo fala, nossa, é bom demais, eu coloco o bagulho e fica. Eu já entendi o funcionamento dele, não gosto mesmo, porque eu realmente senti perca de qualidade. É uma coisa que o meu ouvido, que é bem detalhista, conseguiu ver e me passar, entendeu? Ouvir, né, e me passar. Então essa informação, eu repito, mas o reforço que eu tô falando é o Bass Buster. O Bass Buster tem tanto em alguns módulos como nos players, tá? Então esse recurso é um reforço de grave. Como que eu posso explicar para vocês? Eu vou mostrar também um vídeo explicando mais ou menos o que acontece quando ativa ele. Mas eu vou falar primeiro aqui para vocês entenderem e depois eu mostro o vídeo. O Bass Buster é uma forma de reforço no grave que reforça, vamos dizer, entre 40 e 50 Hz, com um pico lá no 45. Ele faz uma resposta iniciando ali na casa dos 40, subindo até nos 45 e descendo até os 50, ou seja, você vai ter um reforço em 41, 42, 43, 44, 45 Hz, vai ter o reforço maior, que vai ser o pico que você vai colocar. Por exemplo, você colocou no mais um, você tem 1 dB de reforço no 45, e também você vai ter um pico no 46, 47, 48, 49, que vai decaindo, entendeu? Faz tipo um triângulo. Eu vou mostrar para vocês o vídeo para vocês entenderem bem isso. E esse tipo de reforço é um reforço que, claro, se você tem um módulo que clipa, vai clipar bem mais adiantado, se você ativar ele, né? E a consequência disso é o som mais forte, porém menos volume. Você não vai poder dar o volume que você tem, porque o alto-falante, ele vai esquentar bem mais que o normal. Então, você vai colocar o Bass Buster, vai continuar ouvindo no mesmo volume que você sempre ouviu? Não é interessante. O alto-falante vai esquentar mais, pode danificar, e você tem que saber o limite do seu falante, entendeu? Por exemplo, no meu caso, se eu vou lá no Bass Bust e aumento no player, tô falando no CD player, meu modo não tem isso, tá? Esse recurso nem nada. Se eu, no CD player, o meu clipe tá no 40, um exemplo, LED clip tá no 40, numa música tal. Eu vou lá e dou 1 dB de ganho no Bass Bust. Vou lá no Bass Bust e coloco no mais um. Beleza, coloquei no mais um. O meu clipe vai cair pro 38. 2 volumes a menos. Vai clipar, entendeu? Mas não significa que no de vocês é assim. Cada um tem uma regulagem, cada um tem os recursos usados e cada um vai ter que ver, fazer um teste. Então, se eu sou acostumado a ouvir meu som no 45, é um exemplo. Eu vou ter que ouvir ali na casa dos 43 com esse recurso ativo. Porque o meu LED clip ele vai cair, ele vai decair, não tem como. Eu posso ouvir no 45? Sim. Eu vou ter um som mais forte? Sim. Mas o que vai acontecer como consequência? Alto-falante esquentando mais, perca de rendimento e por aí vai. Então,
a gente tem que saber dosar, saber fazer as coisas pra quê. Não adianta eu disparar 2 alarmes a mais numa rua que tem 10 carros e queimar meu alto-falante lá na frente, entendeu? Porque eu vou estar tomando no rabo. Então, o pessoal tem que entender isso. Tem gente que não usa uma central multimídia, não tem esse recurso Bass Boost, não tem reforço nenhum, usa conversor RCA. Dá pra me fazer alguma coisa nas músicas, pelo menos, pra me reforçar elas? Devo baixar a versão Bass Boost das músicas em vez de baixar a normal e pá, isso melhora alguma coisa? Depende da versão que você baixa. Se você baixar uma música Bass Boostada, clean, bem limpa, é legal, é interessante, vai dar uma sensação mais forte, vai tocar mais forte, vai ter reforço em frequência. Porém, você com o programa Audacity, que eu também vou mostrar depois disso daqui, se o pessoal estiver achando interessante esse papo, vai ver até o final. Eu vou mostrar o lance do Bass Boost e vou mostrar no Audacity o que vocês podem fazer para reforçar a casa dos 45 Hz. Quem não tem esse recurso no som para poder fazer. Ou até mesmo você que tem uma caixa com uma sintonia mais baixa, não é em 45, tem uma sintonia em 38, pá, tá com dificuldade de disparar alarme, dá uma reforçadinha na música ou usa o recurso Bass Boost para forçar um pouquinho a música, ter um pico melhor naquelas frequências mais altas. E tenta fazer algum teste. Mas, como eu disse, a caixa é o principal. Só que não entendam que para disparar muito alarme você precisa de ter um som muito forte. Você precisa de trabalhar na frequência. Trabalhando na frequência, você vai conseguir. Só que também você tem que saber que música que vai ser melhor, porque não vai ser todas. Nem sempre a música mais forte vai ser a que vai mais disparar alarme no seu carro. Às vezes vai ser uma música mais fraca, porque tem que casar a frequência do carro, frequência de caixa, o carro-alvo, qual que é a ressonância que vai ter que ressonar ali para poder ativar o alarme do carro, porque não vai ser o tremor, não adianta. O pessoal pode fazer teste, pode fazer tudo que for, vai ver que é tudo uma questão de ressonância, de frequência. Às vezes você usa uma frequência muito alta que nem vibra as coisas, o alarme de um carro apita, tipo 60 Hz, você usa uma senoide de 60, pô, você fala, nossa, mas como assim? Passa uma Saveiro com aquele som muito seco, dispara um alarme. E outra, tem gente que tem uma Saveiro com um som forte pra caramba, passa e não dispara nenhum, como que explica isso? Esses carros, sistema de baixa frequência mesmo, que toca demais, causa um tremor desgramado nos carros, nas garagens, tudo, passa e não dispara nada. Isso daí é porque a pessoa não está priorizando montar um som para disparar alarme, e sim está montando um som para ter qualidade para tocar naquele tipo de caixa, para tocar bem, para responder aquela frequência baixa que é um pouco mais sofrível para acionar alarme. Infelizmente é uma frequência legal, é uma frequência bacana tal, mas acaba que tem uma consequência. Pelo menos em alarme não responde tão bem, mas não quer dizer que não dispara, com certeza dispara. Por isso que eu dei um exemplo lá atrás de ouvir músicas com frequência variada, tanto que desce como que sobe. Akon, eu não sei o nome, I Wanna Fuck, lá eu tenho essa música, mas é um negócio assim. Lil Jon, BME Click é uma música boa para fazer um teste, porque tem frequências variadas nela, só que ela já não sobe tanto, entendeu? Ela bate, eu acho que nos 35 e 40 Hz, uma coisa assim. Akon já sobe mais. Então músicas desse estilo é interessante para você ter mais oportunidade, mais chance, entendeu? Às vezes você passa com uma em 50 Hz, você dispara 3 alarmes, mas se você passasse com a Akon, você disparava 4, 5. E também não se iluda, som muito forte, toda rua que passa dispara todos os alarmes. Tem gente que chega assim e fala, velho, eu disparei tudo. Na verdade o tudo, às vezes de 10 é um 5, né? Porque já quer dizer uma boa quantidade. E Saveiro tem mais facilidade porque trabalha numa frequência mais alta, mas se o cara montar um som de poc-poc com uma sintonia em 70, 80 Hz, crossover, mesmo que esteja aberto ali até uns 250, não vai ter a mesma facilidade do que um cara que monta um som, mesmo que seja woofers de 18, sintonizado em 48. O 48 tem o pico ali no 55, passa 60, é muito melhor do que você ter um pico em 80, 90 Hz. Não é assim também. A frequência mais alta é o que mais dispara. A mais alta dispara, mas até um certo limite. Porque se fosse assim, corneta disparava. Corneta, a frequência é alta pra cacete. Grita mais, fala mais alto, mas não dispara nada. Então assim, tem que ser uma frequência trabalhada. Não pode ser muito baixa, não pode ser muito alta.
Um corte que eu recomendo vocês deixar no sub é o seguinte, até 80 Hz. O melhor corte possível para manter o alto-falante controlado, não deixar ele muito aberto para sair tanta voz nele, né? E é uma frequência ótima de corte, porque querendo ou não, se você for disparar alarme, você vai ter que atingir pico eu diria que de 40 Hz para cima, mais facilidade. Na verdade, de 45 para cima, mas de 40 você já consegue. Músicas que tocam 40, 45, 50, um sistema bem montado, bem projetado, vai disparar. Mas às vezes, vocês vão ter que andar bastante, vai ter que entender, vai ter que ver e falar assim, pô, tem carro que não vai disparar. Tem carro que é muito mais fácil de disparar. Um exemplo, S10. Procura S10. Vocês têm um som da hora, com uma caixa em 45 Hz, ou até 40, vai perto de uma S10, procura, senta o dedo, coloca uma música do Akon, ou uma música do DJ Billy E, Ghetto to Bass, uma coisa assim que chama, não sei, vocês devem saber que música que é essa. Essa daí é batata, S10, vai pro saco, dispara. Então, o conceito é entender isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o programa, o que o Bass Buster mais ou menos faz e o que quem não tem esse recurso pode estar fazendo para poder melhorar as músicas, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, estou com o programa Audacity aberto, tá o link na descrição para quem quiser baixar. É um programa que edita músicas, tá vendo aqui? Estou com uma música aberta, Rodstar Alarms. Eu vou vir aqui, efeitos, equalização, tá? E pronto, estou com uma linha desenhada já aqui. O que acontece? Eu dei um reforço em 5 dB em 40 e 50 Hz, para poder ter um pico em 45. Aqui é 40, aqui é 50 e aqui é 61. Tive um pico legal aqui nos 45, mais ou menos, se vocês forem ver. Isso daqui é um Bass Buster. O que eu fiz? Vim aqui, equalização gráfica no programa, coloquei cúbico, ele vem em baseline, que é uma atenuação bem menor. Coloco em cúbico. O cúbico, ó, vou colocar agora para vocês verem. Ele melhora um pouquinho mais, atenua mais. Eu tive um pico maior aqui em 45 Hz. Isso é um Bass Buster. Quanto mais aqui eu for aumentando, maior vai ficar o gráfico, ó. Tá vendo? Só que eu não vou aumentar muito, por quê? Vou explicar. Beleza, fiz isso. Deixei aqui, vou dar um ok. A música vai mudar, ó. Dá uma analisada. Tá criando, ó, pronto. Se ela não ficou com nenhum risquinho vermelho como este, isso significa distorção. Eu tenho que diminuir um pouquinho. Por exemplo, coloquei... dei um Ctrl Z, ficou com uma distorção, vou vir em equalização de novo, vou diminuir uma aqui. Bom, aqui tá, vamos diminuir, vamos pôr, 4 dB, beleza. Diminuir um pouquinho, tá com um pico legal, vou dar ok, agora eu acho que não vai ficar distorcido, pronto. Nenhum risquinho vermelho, nenhuma distorção. Se eu for abusador, eu vim aqui colocar lá na puta que pariu, olha que pico desgramado, quase 30 dB. Vou dar ok, olha como que ela vai ficar, toda distorcida. Isso daqui é um Bass Buster filha da P, né? Não compensa. Ctrl Z. Então eu vou controlando isso. Ou seja, para quem não tem o recurso Bass Buster nem no módulo, nem no player e quer fazer, dar uma bustadinha ali na música, na frequência específica ou fazer algum esquema diferente, é só vocês usarem esse recurso. Ah, mas eu quero reforçar outro tipo de frequência, equalização. Aqui é uma equalização gráfica, né? Tem aqui os gráficos, tem 30 Hz, tem 20 e tem 10. Mas 20 e 10 ninguém vai usar. Vocês podem fazer o seguinte, nivelar, eu vou nivelar a música, beleza, ok, nivelei ela. Eu posso vir aqui em desenhar curvas. Desenhar curvas, eu escolho quantos dB e que frequência que eu quero. Ó. Se aqui é 40, aqui é 50, aqui é 60... 45 vai estar aqui mais ou menos, então eu venho aqui, ponho um tiquinho aqui, beleza. Vou pôr outro aqui e outro aqui. Vou puxar esse lá pra cima, vou ticar aqui e vou puxar esse pra baixo. Consegui o quê? Um reforço só na casa dos 45. Eu fiz meio torto, mas é só pra vocês entenderem. Vou dar ok. O bagulho vai distorcer tudo, beleza, distorceu, mas eu tenho que trabalhar isso com calma. Enfim, dessa forma vocês vão trabalhando a música. Eu vou deixar o link na descrição para vocês que quiserem esse programa. Pode editar a música, pode fazer isso. Ah, não quero mexer no Bass Buster do meu player, eu quero mexer na própria música no programa só. Beleza, pode fazer isso, mas é aquilo, mexeu na música,
o LED clip dela vai anteceder, porque você reforçou uma frequência baixa. Ficheiro para salvar, exportar, tá? Aqui você escolhe qualidade, blá blá blá. Eu gosto de todas as músicas usar 192 kbps. Salva aqui o nome e pronto, acabou, tá feito. Então, que fique bem claro, vocês podem usar esse programa, vocês podem reforçar por ele e vocês podem também usar o recurso Blast Buster no player de vocês ou no modo, mas como eu venho dizendo, não use isso para ficar ouvindo música, use se você quer fazer um vídeo disparando alarme, quer fazer um barulho a mais e tal, porque querendo ou não, isso daí vai esquentar mais o alto-falante de vocês, então usem com cautela, eu não quero fazer ninguém ferrar o que tem, então eu tô avisando para vocês ficar bem claro. Ah, eu quero salvar a música com essas distorções aí, posso? Pode, só que eu não aconselho, mas cada um é cada um faz o que quer. Muitas músicas que a gente baixa vem toda distorcida. Eu sempre passo o programa MP3 Gain para poder dar uma nivelada e remover as distorções dela. Aí quando eu passo o MP3 Gain, se eu quiser reforçar algum tipo de frequência, eu venho aqui e reforço, mas para ficar tudo assim, ó, flatzinho. Dei um Ctrl Z aqui para voltar. Aqui tudo bem, posso até subir um pouquinho mais, vocês podem ver que deu uma margem para subir, mas não vou subir mais que isso não. Na verdade eu nem vou salvar essa música, eu não vou usar ela dessa forma, ela já tem um buster natural dela, mesmo estando pequenininha aqui, ela já tá com um busterzinho e eu vou deixar desse jeito, não vou mexer nela, mas eu fiz isso só para mostrar para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e brevemente vou fazer vídeo aí disparando alarme na cidade sim, quando tiver oportunidade, tiver uma festa, alguma coisa do tipo, tiver carros dos dois lados, porque aqui nem balada tem, então é foda. Mas vou fazer um videozinho bacana. Vocês podem aguardar que vai ter no canal, beleza? Um abraço pra todo mundo, fique com Deus.